dá soninho. A gente costuma dizer que esse soninho, eu não sei como vocês chamam esse sono depois do almoço. Cochilo, é? Lá no Rio chama lombeira. Mas normalmente a gente chama depressão pós-prato. Se alguém tiver um ataque dessa depressão, levanta um pouquinho, anda um pouquinho, mas não seja vencido por ela, porque todos os dias tem prato. Então, um dia ou outro, você pode cair na depressão. Mas vamos parar. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Ageu. Nós estamos nos dirigindo para abrir os nossos olhos para o tempo em que nós estamos vivendo. O profeta Ageu é um dos profetas pós-exílicos. Então, ele vai chamar a atenção aqui de um assunto que tem a ver conosco hoje. Está escrito aqui no capítulo 1 de Ageu. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Amém. O povo veio da escravidão que era da Babilônia, mas agora, como nós falamos ontem, o Império Medo-Persa derrubou o Império Babilônico. Então, agora, o imperador é Dário, porque depois vem Ciro, e Ciro era sobrinho de Dário. Então, eles recebem, porque o Império Medo-Persa, Dário, tentou fazer uma política de boa vizinhança, agradar todos os povos. Então, porque todas as nações que eram escravas de Babilônia, quando o Império Medo-Persa toma, eles tentam ser bonzinhos com essas nações. Um exemplo é o que eles fizeram com Israel. Eles deram permissão para os escravos hebreus retornarem a Israel e ainda para construírem o templo do seu Deus. Foi quando Esdras vai com a primeira leva de judeus de volta para Jerusalém. Aqui, eles já estão na sua terra. Eles estão lá. E vem a palavra de Deus por intermédio de Ageu, mas não veio direto para o povo. Veio para as autoridades. Zorobabel era o governador de Judá. E Josué era o sumo sacerdote. Aqui Deus vai se dirigir à autoridade governamental, estatal, e à autoridade espiritual.
E Deus se queixa para eles. Olha, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor seja edificada. O povo pode não ter dito verbalmente, mas a atitude do povo, o modo como o povo estava se comportando, estava expressando isso, porque nós sabemos que na comunicação, tanto a comunicação verbal é importante, quanto a comunicação não verbal. Às vezes você não precisa abrir a boca para falar, mas os seus gestos, a sua atitude falam muito alto. O silêncio grita. Existe um salmo, Salmo 19, que eu digo que é o salmo da comunicação não verbal, onde está escrito: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, uma noite revela conhecimento, outra noite deles não se ouve nenhum som. No entanto, suas palavras se fazem ouvir até os confins da terra. Está vendo? Sem abrir a boca, sem falar, as suas palavras, quer dizer, só com sua comunicação é ouvida. Aqui, o povo de Israel tem uma atitude que expressa desprezo, desmazelo pela casa de Deus. E Deus se queixa para a liderança. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mas Deus diz assim, mas acaso é tempo de habitardes em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Pois, considerai o vosso passado. Quer dizer, Deus está falando com autoridade e diz, não é tempo para edificar a minha casa, mas vocês, as autoridades, têm suas casas muito bem edificadas. O tempo para vocês é esse, para a minha casa fica para depois. Aqui Deus está falando muito de prioridades a respeito do tempo. Então Deus chama a nós a esta palavra para nós olharmos um pouco para trás e ver como eram as coisas. Ele diz ao povo, considerai o vosso passado. Porque quando o povo de Israel voltou do cativeiro da Babilônia, eles foram prósperos. Então eles plantavam e eles colhiam e Deus abençoava. Então eles construíram uma casa de 2 quartos e no outro ano eles aumentaram para 3 quartos e 4. Eles estavam enriquecendo. Tudo o que eles plantavam dava em abundância. Tudo o que semeavam era uma bênção. Deus mandava a chuva na medida certa, o calor do sol na medida certa. Mas o povo se acostumou com isso e a casa de Deus estava em ruínas. Eles não queriam saber, isso a gente deixa para depois. Isso é depois. O tempo vai chegar. Não veio o tempo ainda. Deus diz, para pensar. Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Viu que as coisas mudaram? No início vocês semeavam pouco e colhiam muito. Vocês viram que eu fui retendo a bênção? Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado.
Viu? Vocês não observaram que as coisas foram piorando? Porque a nossa tendência é a seguinte, gente, eu não posso fazer as coisas para a igreja, ou para as missões, ou para nada disso, porque está muito apertado. Está muito apertado. E quantas vezes nós pedimos a Deus que nos dê dinheiro para nós investirmos em missões? Deus diz assim, se fores fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você já viu milionário investindo tudo que tem em missões? Não, quem investe é pobre. Normalmente. Olha que o povo está deixando a casa de Deus para depois. E Deus está dizendo, olha, eu fui retirando a bênção, pouco a pouco. Vocês ainda comem, ainda bebem, ainda se vestem, ainda recebem salário, mas é tudo muito regrado. Por quê? Porque vocês estão em prioridades erradas. Jesus um dia abre a boca e diz, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Consequência, todas essas outras coisas te serão acrescentadas. E Deus diz, para pensar um pouco, vê se não foi piorando. Tome providência, suba ao monte, traga madeira, edificai a casa. Dela me agradarei, nela serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Quando nós sabemos que há um templo em nós para edificarmos, desde o dia em que Deus fez o homem, Ele criou o homem para Ele. Deus construiu um jardim, colocou o homem lá, todos os dias, pela viração do dia, Ele ia lá. Parece que era o momento do culto. Adão e Eva se abasteciam em Deus. E quando Deus ia embora, ali havia uma expectativa profunda e contínua pela próxima visita. Até o dia que Deus chegou lá e não tinha mais ninguém esperando por Ele. Você acha que Deus é Deus de desistir? A palavra de Deus diz em Jó, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus fez o homem para Ele, o homem é dele e será assim, porque Deus não desiste. Então, Deus vai começar um trabalho com o homem, começando do zero, mas nós vemos uma explosão disso, bem forte, em Êxodo no capítulo 25, quando Deus fala com Moisés assim, Moisés, fala ao povo de Israel que me traga a oferta. Esta é a oferta que dele receberei. Ouro, prata e bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, e peles de animal marinho, de animais marinhos e pelos de cabra. Ele dá uma lista para Moisés e no final ele diz, e me construirão
um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Para que eu possa habitar no meio deles. Você está vendo o grito de Deus? Eu quero habitar no meio deles. Não foi o povo que queria que Deus habitasse no meio deles. O povo só queria as benesses de Deus, como nós também. Mas Deus, isso é uma expressão como se Deus tivesse saudade do convívio com os homens de forma mais íntima. Vou citar um outro trecho. Lembra, no capítulo 18 de Gênesis, quando Deus chega na tenda de Abraão, a Bíblia diz, Abraão estava sentado à entrada da sua tenda, nos carvalhais de Manre, no maior calor do dia. Para começar, por que Abraão estava do lado de fora? Não podia entrar, tudo bem, não vou entrar nesse mérito agora. Quando ele levanta os olhos, ele vê 3 homens, Deus com 2 anjos. Tudo vai acontecer ali. Abraão se oferece para prestar o culto doméstico, corre na tenda de Sara, prepara pão com 3 medidas de flor de farinha, ele vai aos empregados, manda preparar um novilho tenro e bom, ele prepara a coalhada, põe tudo ali diante de Deus e fica ministrando. E é quando Deus vai falar para ele que Sara, dali a 1 ano, teria um filho e tudo mais, acontece. Dali Deus vai descer. Deus veio para trazer o julgamento de Sodoma e Deus fala com Abraão. Mas quando chega em Sodoma para falar com Ló, quem chega são os 2 anjos. Abraão não foi. Quem era Ló, o sobrinho de Abraão? Ló era um homem que estava lá como autoridade numa cidade devassa daquela. Quer dizer, se ele era autoridade ali, porque ele estava na porta da cidade, estar na porta significa estar em lugar de autoridade. É porque ele concordava com tudo que estava acontecendo ali. Porque a Bíblia diz, como andarão 2 juntos, se não houver acordo entre eles. Os 2 anjos não quiseram entrar na casa de Ló. Não, a gente passa a noite na praça. Na tua casa não. Ló insistiu, eles entraram. Mas cadê que Deus foi para a casa de Ló? Deus ficou na tenda de Abraão. Por quê? Porque havia intimidade. Porque havia simplicidade. Porque Abraão era amigo de Deus. Deus sempre buscou a intimidade. Ele busca de tal maneira que ele vai culminar nisso tudo, a vir habitar dentro de mim e de você. E quando eles constroem, enfim, o tabernáculo, então a presença de Deus está ali na arca, e foi assim sempre. Porque Deus queria e quer a intimidade. Agora esse povo volta do cativeiro, Deus está abençoando, e a casa do Senhor está em ruínas, e eles dizem, não veio tempo, isso pode esperar, deixa para depois. Está vendo? E Deus vem aqui dizer, ó, eu abençoei, eu mandei tudo, e vocês foram enchendo a pança, e a minha casa está piorando cada dia. Qual é o tempo para construir a casa do Senhor? Para construir a casa do Senhor, o tempo é o primeiro, para que todas as coisas sejam acrescentadas. Aqui é uma questão de prioridade. Qual é o tempo
para nós construirmos, para nós aumentarmos e crescermos na nossa intimidade com Deus. Será que já não está passando do tempo? Porque os tempos não vão ficar melhores. Não há uma promessa na Bíblia que diga. Porque nós estamos no mundo caído. A Bíblia diz que este mundo inteirinho jaz no maligno. Mas aqui, Deus dá o método para que nós possamos construir o tabernáculo dele em nós. Qual é o método? Ele diz: subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa. Você sobe, você traz, quando descer, desça trazendo a madeira. Você constrói a casa. E ele diz: dela me agradarei e nela serei glorificado, diz o Senhor. Qual é a madeira para a casa do Senhor? Quando você olha a construção do tabernáculo de Deus, lá em Gênesis, em Êxodo, você vai ver. Você quer fazer um exercício comigo? Quer? Vamos fazer um exercíciozinho? Então, olha lá em Êxodo 25. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Êxodo 25, para você entender melhor essa passagem de Ageu. Olha, Êxodo 25. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isso dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, linho fino e pelos... E ele foi. Versículo 5. O que é? Errei? Não, porque é muita coisa e esse não é o nosso assunto. Nosso assunto é tempo. Aí no versículo 5 diz assim: e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, e madeira de acácia. Agora vamos com a madeira de acácia. Versículo 10. Também farás uma arca de madeira de acácia. Versículo 13. Farás também os varais de madeira de acácia. Versículo 23. Também farás a mesa de madeira de acácia. Versículo 28. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia. Vamos para o versículo, para o capítulo 20, capítulo 26, versículo 15. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Versículo 32. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia. Capítulo 27. Farás também o altar de madeira de acácia. No capítulo 26, último versículo: para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia. Se nós formos, nós vamos ver que toda a madeira do tabernáculo era madeira de acácia. Eles estavam no deserto, e no deserto eles estavam próximos dos cedros do Líbano. Por que será que Deus escolheu a pior de todas as madeiras para serem trabalhadas para o tabernáculo? A madeira de acácia. Quem já foi em Israel viu, né?
Você sabe o que é cipó? Pensa um cipó grosso, cheio de espinho, que vai daqui e dali. Ela é mais ou menos isso. Quem pensaria em tirar tábuas para fazer mesa, para fazer paredes, varais de madeira de acácia? Só Deus. Só Deus. Por quê? Para que trabalhasse a madeira de acácia, Deus mandou Moisés chamar a Bezalel e a Oliabe, e deu para eles o dom do Espírito para que eles pudessem trabalhar a madeira de acácia. Primeiro trabalho da madeira de acácia, na madeira de acácia, que você tem que fazer. Se você quer construir uma mesa com a tábua de uma árvore que tem no seu quintal, você vai primeiro cortar a árvore, né? Quando você corta a árvore morre para a natureza dela. Nunca mais ela será uma árvore. Ela vai ser preparada para ser madeira de alguma coisa. Então, quando Bezalel e a Oliabe cortavam o arbusto da acácia, a acácia morria para sua natureza de deserto. E agora o objetivo era brilhar no santuário de Deus. Mas para isso eles tinham que fazer um trabalho muito grande. Eles tinham que tirar os espinhos, cortar em tábuas, tirar os nós, preencher o lugar do nó com outro pedaço de madeira. E depois que estava tudo arrumado, eles tinham que lixar, primeiro com lixa grossa, e depois com uma lixa mais fina, para depois receber o ouro. A madeira de acácia representa a nossa natureza. Para que nós sejamos santuários de Deus, nós precisamos, olha lá, ó. Gostou? Lá a madeira de acácia. Bonitinha, né? Agora, quando você vê isso no deserto, aqueles arbustozinhos todo assim, cheia de espinho. É assim que é a sua natureza, a minha também. Queria que fosse só a sua. Aí, essa madeira representa a minha natureza. Por isso que eu primeiro sou cortada, tirada do mundo. A Bíblia diz que Deus nos transportou do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Então eu sou cortada da minha natureza mundana. E eu sou transportada, aí Deus me dá o Espírito. E agora esse Espírito em mim, ele vai começar a tirar os espinhos. Dói. Depois, ele vai começar a serrar as tábuas. Dói. Depois ele vai começar a tirar os nós. Ele vai tirando o nó e vai botando dons. Depois que está tudo arrumadinho, aí vem a lixa grossa. Pode ser sua sogra, sua nora, seu filho, seu marido. Lixa. Por isso que Jesus Cristo diz: ama o teu inimigo, ele está te lixando. Ora pelo que te persegue, ele está lixando você para receber o ouro. Depois está tudo lixado com a lixa grossa, vem a lixa fina. Dizem que esta é mais difícil, que ela vai nos lugares onde a lixa grossa não chegou. E assim a nossa vida é um preparo total. Agora, quando Deus fala aqui em Ageu, ele diz: subi ao monte e trazei a madeira, quer dizer, aparte-se de tudo
E quando voltar de lá, traga o seu coração. Subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa. É você que edifica a minha casa no seu coração. Porque você tem corrido atrás de muitas coisas. Mas a minha casa em você, como você está construindo? Há quanto tempo você não dá uma limpeza nela? Você tem acrescentado alguma coisa nessa casa? Você tem se preocupado com a beleza dela? Se a sua casa está boa para a minha presença? Porque quando a gente vai receber visita, arruma tudo. E eu? Você está preocupado com isso? Nós precisamos pensar. Porque Deus não é doido, não. Ele sabe como nós somos negligentes no nosso relacionamento com Ele. E principalmente, como nós temos sido indiferentes. Esta é uma época em que nós vemos uma noiva indiferente. Ele diz, suba ao monte, se aparte, pense. Mas quando voltar, traga o seu coração, edifique a minha casa. É você que edifica. Não vá atrás do pastor para ele edificar. Não, é você que edifica a casa de Deus em você. Com o material que você traz do monte. Que material é esse? A palavra de Deus. A oração. E ele diz, dela me agradarei e nela eu serei glorificado, diz o Senhor. Porque nós precisamos parar para observar como que está o tempo em relação às nossas conquistas espirituais. Há quanto tempo você sonha ter uma revelação própria, grande, intensa de Deus? Nada acontece. Quanto você tem se empenhado na palavra e no convívio com Deus? Quanto tempo você tem estado com Deus na sua palavra? Quanto tempo por dia você tem usado para estar com Deus? Senhor, Deus meu Pai, eu estou aqui, queria tanto sentir aquele calor da Tua presença. Quem sabe ouvir a Tua voz. Mas eu estou aqui, esse tempo é só para estar contigo. Ainda que o Senhor não diga nada, eu quero estar com o Senhor. Há quanto tempo você não faz isso? Pense que seu filho vem para você e diz, mãe ou pai, o que você veio fazer aqui? Só para estar perto de você. Um tempo. Queria estar aqui perto de você. Só isso, pai. Você não precisa dizer nada, nem fazer nada. Só quero estar perto. O que você acha que você ia sentir com esse filho, com a presença desse filho? Deus é nosso Pai. Então, quantas vezes nós dizemos, vou deixar para depois. Não veio ainda o tempo de eu levar a sério um relacionamento com Deus. Mas será que Deus estava errado quando separou você para este tempo? Para fazer o quê neste tempo aqui na terra, em Pernambuco? Deus tem tempo para tudo. E Ele tem propósitos para tudo. Como que você vai saber o que Deus quer que você faça e aquilo que Ele age? Se você não dá tempo a Ele. Eu queria lembrar a vocês o que aconteceu em Israel no tempo de Davi. Nós lembramos que Davi vinha sofrendo muito na unha de Saul. Por fim,
Saul queria matá-lo e perseguiu muito Davi. Saul já não tinha mais nenhum espírito, mas Saul tinha o exército, o trono, o poder. Ele era o rei, ele tinha a coroa. Davi não tinha nada, mas Davi era o homem que Deus levantou para ser o rei de Israel. Observe, Saul, que não tinha mais nenhum direito, ele ainda tinha a coroa, o trono, o exército, o dinheiro e o título. Davi, que tinha direito, não tinha nada. Então chegou o momento em que Saul morreu. E Davi estava por lá, defendendo Israel daqui e dali. Ficou um tempo ele defendendo Israel, mas ele não era rei. O povo não deixava. Primeiro os jovens aceitaram, mas foi difícil ele ser aceito pelos anciãos de Israel. Então ele ficava defendendo, porque Israel estava sem rei, até que uns homens resolveram: Davi precisa de um exército, porque ele está defendendo a nação dos inimigos que estão em nossa volta. Então ele precisa de exército. Então começaram a se agitar. E no capítulo 12 de 1 Crônicas, eles foram tirando de cada tribo uns homens para formar um exército para Davi. No capítulo 12, no versículo 23, está escrito assim: ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, eles foram dando o número pelas tribos. Mas quando chega no versículo 32, tem algo que eu gostaria de chamar a atenção. Diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Vamos ver esses filhos de Issacar. A Bíblia diz que eles eram conhecedores da sua época, para saberem o que Israel devia fazer. Você pensa, isso é dito dos filhos de Issacar, não é dito das outras tribos. Parece que esses filhos de Issacar eram homens atualizados. Eles conheciam a situação política, social. Eles conheciam, eles estavam abertos para tudo o que estava acontecendo no mundo. Então eles sabiam, é hora de levantar um exército para Davi ser rei de Israel. Eles conheciam a época em que eles estavam vivendo. Quantas vezes nós estamos hoje, filhos de Deus, conhecendo as fofocas do TikTok? Nós sabemos as fofocas do Fuxico Gospel. Nós conhecemos tantas coisas gospel. Mas que tempo é esse que nós estamos vivendo? É um tempo tão ruim, tão difícil, que nós dizemos que ainda não veio o tempo para se construir a casa de Deus em nosso coração. Nós estamos vivendo um tempo achatado.
Quando seguimos as cartas de Apocalipse, nós vemos a última etapa da igreja na terra, é a época de Laodiceia. A maior característica da igreja em Laodiceia é exatamente a indiferença. A igreja é indiferente. A noiva é indiferente ao noivo. A noiva que está esperando para ver o que vai acontecer. Quando teve aquele momento da pandemia, uma das coisas que mais as pessoas ligavam para mim para perguntar: irmã, será que agora que vai ter o arrebatamento? Será que agora que Jesus vai buscar a sua igreja? Eu dizia: eu não sei. Porque nem Jesus Cristo sabe a hora do arrebatamento, só quem sabe é o Pai. Mas, por que é que você tem tanto desejo pelo arrebatamento? Irmã, as coisas estão tão difíceis aqui na terra. Irmã, agora eu estou desempregado. O que eu vou fazer da minha vida? Jesus tem que vir buscar a gente. Eu disse: então você quer que Jesus venha buscar a igreja porque as coisas são muito difíceis. Isso se chama golpe do baú. Porque eu quero logo casar com fulano, porque aqui do jeito que eu estou solteiro na casa do meu pai, eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Se eu vou casar e o marido vai me sustentar, isso é golpe do baú. Eu estou casando por interesse. Grande maioria das pessoas me telefonava interessando que Jesus viesse buscar a igreja para ficar numa boa, porque tem gente que ainda pensa que lá no céu vai ficar deitado numa rede. Conhece aquela música? Não quero outra vida pescando no rio de Jereré. Conhece? Tem peixe bom, tem siripatola de dar com pé. Tem gente que pensa que vai para o céu, vai ficar sem fazer nada. Quem disse que na visão de Deus trabalho é maldição? O trabalho é bênção. O cansaço, a fadiga que veio sobre o trabalho é que é maldição do pecado. E Jesus disse para você, preguiçoso, que vai ouvir isso: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Se não quer trabalhar, saia da rota de Jesus. Porque desde que eu entrei, que Ele me botou nesse evangelho, eu trabalho. E cada dia eu trabalho mais. Irmã, a senhora não quer descansar de quê? As pessoas olham para a gente que está ficando naquela idade e acham que a gente está cansado. Pode ter até o aspecto cansado, mas não está não. Agora, esta igreja da síndrome de Laodiceia é a igreja indiferente. Você já pensou uma noiva que não tem prazer em namorar? E qual é o nosso namoro com Jesus? Ele diz: se me amais, cumprireis os meus mandamentos. Só isso. Quantas vezes nós nos enganamos, porque achamos que estamos, eu todos os dias, eu peço a Deus para vir buscar a gente. Talvez você seja aquela que não vai subir, porque está querendo ir, mas não está preparado, não construiu um tabernáculo aqui, não se entregou, é indiferente. Olha, Jesus diz: quem dera fosses quente ou fosses frio. Quem dera você fosse ímpio total, inimigo, feiticeiro, o que for, ou fosse santa. Mas porque você está em cima do muro, você me causa nojo. Eu estou a ponto de lhe vomitar da minha boca.
o que eu acho nesse versículo do capítulo 3 de Apocalipse, é que Jesus Cristo está falando para a igreja. Ele está falando para o corpo. E eu não posso vomitar a comida que está na geladeira, eu vomito o que está dentro do corpo, e uma vez vomitado eu não como de novo. Então Jesus está dizendo que gente indiferente a Ele, que está dentro da igreja, vai ser vomitado e acabou. Não tem aquele negócio de salvo uma vez, salvo para sempre. Assuma a sua posição. Os filhos de Issacar eram conhecedores da sua época. Você sabe que época você está vivendo, meu irmão? Você sabe que época você está vivendo aqui na terra? Quando nós pensamos a época que nós estamos vivendo, você só precisa parar e pensar. Porque todos os ímpios estão percebendo. Se você, como filho de Deus, acha que o Brasil está pior do que as outras nações, você está muito enganado. O mundo todo está achatado. O mundo todo chegou a um ponto que está igual. Eu quero que você cite para mim uma personalidade mundial admirável. Um exemplo. Nunca mais surgiu, nem na filosofia, nunca mais, nem nas artes. Quando foi que surgiu um Dante Alighieri? Nunca mais. Um Camões? Nunca mais. Quando foi mais que surgiu um Jean-Jacques Rousseau? Nunca mais. Nem na filosofia, nem nas ciências, nem nas artes. Nunca mais surgiu um personagem admirável. E na política? E nós achamos que é no Brasil? Não. Defendo os nossos políticos. Eles estão iguais a todos no mundo. A vergonha que está acontecendo nos Estados Unidos agora é horrível. Obama governando no lugar daquele idoso que está lá tropeçando. Uma mentirada, uma confusão em todo canto. Diga o nome de uma grande personalidade. Não tem. E o que é mais triste, nem na igreja. Não tem. Na França, tudo decadente. O que você vê na Europa quando você vai? Se você abre os olhos, você vai ver. É muita dor, muita miséria, muita invasão. Pessoas de outros continentes invadiram a Europa. A Europa está cada vez mais pobre, por causa disso o Reino Unido fez questão de dizer tchau, fica para lá que eu vou para cá. Até o prefeito de Londres é árabe. Você chega em Antuérpia, eu já fui a Babilônia 3 vezes, eu já fui a Egito, o lugar pior que eu já passei foi Antuérpia, na Bélgica. Você anda, as pessoas estão assim na rua. Aquelas mulheres de burca na rua. As pessoas aborrecidas, insatisfeitas, oprimidas. Chega na porta da igreja, o filho do pastor está batendo na amante do pastor. Igreja, tentando se firmar ali.
Que coisa horrível! Você vai na Itália, é a mesma coisa. Na França, na Alemanha, na Inglaterra, Europa. Única igreja que cresce na Europa, a igreja dos ciganos em Portugal. Você chega no Brasil, você chega no sul, você vê só preto. Quem? Os haitianos tomaram conta. Você vai para o Acre, haitianos. Você vai para ali tem Roraima. Chega em Santarém do Pará, você tropeça sobre os venezuelanos, engenheiros pedindo esmola, engenheiros venezuelanos pedindo esmola. Eles pedem esmola até em inglês para ver se você entende. Porque não puderam ficar nos seus países. O Brasil é tão bonzinho, nós abrimos os braços para todos. Chega aqui, morre de fome. Não temos para os nossos. Não tem escola para as nossas crianças, não tem hospital. Como que ainda vamos encher de venezuelanos? Coitados deles, coitados de nós. Eu quero ver qual é o governo que vai dar jeito disso. Não tem. Porque isso é uma doença crônica de muitos anos que foi sendo preparada. Eu nasci em Santarém do Pará. Eu vi isso começar a piorar. Meus irmãos, na minha geração, eu nasci em 1944, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Eu sou essa geração pós-guerra. Eu vi tudo começar a piorar e a decair. Foi quando veio Juventude Transviada, Beatles, Holy Golly, Amor Livre. Tudo isso. Essa exacerbação do desrespeito, da imoralidade. Essa adoração ao que não vale nada. Os valores todos decaindo, desrespeito, desonra. Tudo isso é na minha geração. Cocaína, maconha, heroína, crack. Tudo isso aconteceu depois que eu nasci. Eu estou falando porque seguramente eu sou a pessoa de todo mundo aqui que nasceu primeiro. O mundo está numa decadência total, porque o mundo é mundo caído. Sabe quando começaram os últimos tempos? Quando veio o Espírito Santo. Eu provo para você aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Minha palavra não serve nada, mas o que está escrito, está escrito. O mundo começou a derrocada maior. Sabe? Quando você solta uma pedra no pico de uma montanha, ela vem aí, ela vai pegando força. É isso que está acontecendo com o mundo. E Deus não prometeu salvação para o mundo. Dentro do mundo, Ele mandou seu Filho para salvar homens, seres humanos. Vai piorando tudo. A terra toda está sob maldição. Deus disse: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra, todos os animais, todos os vegetais, todos os minerais, o homem. Está tudo sob maldição. E Deus está querendo que chegue o momento que Ele estabeleceu para Ele resgatar a igreja. Para que a igreja não fique aqui durante a grande tribulação, para que Cristo venha depois reinar com a sua igreja na terra, porque Deus deu a terra ao homem. Nós reinaremos aqui sim, do jeito que Deus prometeu. Olhe para o mundo. Está tudo plano assim. Não tem um líder. Não tem.
não tem uma liderança. As nações estão divididas como o Brasil está dividido. Você viu isso na época das eleições. Ninguém é santo. Por acaso o Bolsonaro é santo? Não, nem cristão é. Como o Lula também não é. Mas esses homens estão no comando de uma época que tem que acontecer. E se nós não orarmos por eles, nada, as coisas vão ainda pior. Porque vai piorar. Mas pelo menos nós podemos fazer a nossa parte. Quando nós olhamos esses homens, essas mulheres expostas, nós como filhos de Deus sofremos. O tempo é esse, sabe por quê? Porque quando aparecer o homem do pecado, ele vai aparecer. Ele vai sobressair sobre todos, porque ele vai ser o único para ser admirado. Eu estava olhando, temos tido grandes problemas por causa de preferências sexuais. Isso é algo que está plantado no nosso coração. Temos sofrido muito, sofrido como família, sofrido com as próprias pessoas que estão com problema de definição sexual. Estão sofrendo, meus irmãos. Tem pessoas que vêm chorar comigo. Moças, rapazes, pessoas queridas e boas. E não sei o que é que eu faço. Não sei. Mas a Bíblia diz que, aqui no capítulo 11 do profeta Daniel, que este homem, o anticristo, ele também vai ter problema. No versículo 36 diz assim: este rei fará segundo sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, por isso que acham que ele vai ser um judeu. Nem ao desejo de mulheres. Entendeu? Significa que ele também vai ser uma pessoa indefinida sexualmente. Por que é então que nós vemos esta confusão sexual no mundo? Pobres, ricos, pretos, brancos, jovens, adultos, crianças, tudo uma confusão sexual. Preparando o platô para essa criatura. O ramo da imoralidade sexual chegou a um ponto que a gente não está perplexo e não pode fazer nada. Mas quando eu falo de imoralidade sexual, eu falo heterossexualismo e homossexualismo. Então, você vê um achatamento no mundo como nunca teve. Que tempo nós estamos vivendo? O momento em que a igreja não tem expressão. Porque a igreja, na sua perplexidade, também não vê a única coisa que vê saída, Jesus. Lógico, é a única solução. Mas a igreja se encontra cercada de tantas novidades para anunciar, que de uma hora para outra, pregar o evangelho perdeu a graça. Vou dizer para vocês, logo que chegou o evangelho na terra, surge o falso evangelho. Por que o falso evangelho não chegou antes? Porque não tinha evangelho. Não tinha igreja na terra, então não podia ter a falsa igreja. Mas, quando chega a
Mas Jesus tinha avisado: eu edificarei a minha igreja. Significa, vai ter outras, mas a minha sou eu que edifico. Sou eu que edifico. Quando você olha, o cordeiro toma o livro, capítulo 5 de Apocalipse. Aquele livrinho é a escritura de posse do planeta Terra. Só Jesus poderia tomar aquele livro porque ele entregou sua vida. Deixa eu lhe dizer para vocês, capítulo 5 de Apocalipse, está escrito isso. Quando Deus fez a terra, ele deu a terra ao homem. A Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor. Salmo 115, versículo 16. Mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. A terra é do homem. Quando Adão pecou, Adão não vendeu a terra para Satanás. Nem vendeu, nem alugou, nem emprestou. Adão não negociou com o diabo. Tanto que o diabo nem falou com Adão. A conversa de Adão foi com Eva. Adão pecou de cara limpa. Eva foi tentada. Então, o homem não negociou com o diabo. Então, Satanás não pode se apossar da terra. A autoridade da terra, que é do homem, agora o homem morreu, ela volta para Deus. Então, esse livrinho, na mão de Deus, no capítulo 4 de Apocalipse, significa a autoridade do planeta Terra. Esse livrinho, todo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, você só encontra uma menção explicativa dele em Isaías 32, Jeremias 32. O cordeiro toma o livro. Ele diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos? João diz: ora, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém era digno de olhar para o livro e nem tomá-lo. Ele dizia: eu chorava muito. Por que João chorava? Porque João sabia o que era aquilo. Veio um dos anciãos e diz para ele: não temas, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para tomar o livro e abrir-lhe os selos. Ele olhou. Quando ele olha para o trono, em pé, diante do trono e dos seres viventes, estava lá um cordeiro, como tinha sido morto. Ele veio, tomou o livro para abrir-lhe os selos. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olhe quem vai entrar em ação. Os anciãos estavam com taças cheias das suas orações, das minhas, porque os santos são aqueles que se renderam a Jesus Cristo e receberam o Espírito Santo. A Bíblia não nos dá nenhuma autoridade para dizer que santo é aquele que já morreu e está fazendo milagre. Não tem nada disso não, isso é invenção. Se faz milagre, então por que não ressuscita? E eles, olha, o que é que eles vão proclamar? Digno és para o Cordeiro, adorando o Cordeiro, de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação,
e para o nosso Deus os constituirei nos sacerdotes e reinarão sobre a terra. Olhe porque é que Jesus, o Cordeiro, tem autoridade para tomar o documento do planeta, abrir, ler, fazer o que quiser, porque ele foi morto. Deus criou o homem na terra para tomar esse livrinho. Esse é o livrinho que vai descer todo aberto no capítulo 10, mas deixa eu dizer. Pronto. O Cordeiro está com o livro na mão, mas vai abrir. É dele. Abrir a porta da casa é para quem tem autoridade sobre a casa. Ele vai começar a abrir. Quando o Cordeiro abre o primeiro selo, o que é que vai saltar na frente? O ser vivente diz, vem! E aí João diz, vi. Então um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. Com um arco. Preste atenção. E foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Pense bem. Cavalo branco. Um cavaleiro. Com um arco na mão. Gente. Não era nem uma espada, é um arco. Guerreando com arco na mão. Pelo amor de Deus. Até eu com uma pedrada venço esse cavaleiro. Não é não? Uma pedrada. Ele tinha um arco. Mas ele vai ser coroado. Porque ele dá a impressão de guerreiro. A impressão de vitória. Isso é o falso evangelho. É um evangelho muito parecido com o evangelho de Jesus. Eles vão usar a Bíblia, eles vão tirar daqui parábolas, histórias e tudo entregar para o povo, mas a palavra, a espada do Espírito não vai não, porque o cavaleiro só tem o arco, só tem a aparência. Esse é o falso evangelho, que surge na hora que Jesus Cristo deixa o evangelho na terra, que vai formar a falsa igreja, que vai usar o nome de Jesus, vai usar tudo o que é possível e aproveitado da Bíblia, mas não é. A essência da palavra não vai ser entregue. Daí, por isso que eu estou dizendo para vocês, começou um novo tempo, últimos tempos, porque agora tem uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Tem um evangelho verdadeiro, um evangelho falso. Esse cavaleiro, ele fica na terra, ele está aí. Daqui a pouco, o segundo ser vivente diz, vem. E veio um cavalo vermelho. E a ele foi dada tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. O cavaleiro do falso evangelho continua. Agora o cavalo da guerra foi quando vieram as duas maiores guerras da humanidade. E eles continuam soltos. Por causa disso vem o terceiro cavaleiro, terceiro selo. Cavalo da fome. A Bíblia diz, e vi com a voz no meio dos quatro seres viventes que dizia, uma medida de trigo por um denário, 2 medidas de cevada por um denário. O que é isso? Um denário é o salário de um dia de trabalho de um trabalhador. É uma diária. Um trabalhador trabalha o dia todo. No fim do dia ele recebe aquele denário. Ele pensa, vou comprar o meu pão. Ou vou comprar cevada para o meu cavalo. É o selo da carestia, da inflação, da fome. Ó. Eita, tenha tempo, meus irmãos, que a fome já é a segunda maior causa de morte no mundo. Mas não é aquela dorzinha de estômago que você sente lá pelo meio-dia, não.
é a consequência da fome. Uma mãe não recebe nutrientes. Durante a gravidez, ela pare o filho com deficiência, que vai parir outro com mais deficiência. Eu vi, meus irmãos, eu vejo meninas de 12 anos, loucas com crack e com a cola, grávidas. Grávidas, o que é que vão parir? Fome. Essas crianças têm déficit de atenção, elas nem têm atenção. Não tem nada. Eles não têm nada para perder, eles atacam, eles matam. Não tem nada para perder nem para ganhar. Eles não têm sonhos, eles não têm visão. Não pode, porque isso está sendo roubado desde os antepassados dele. Tudo preparado. O quarto ser vivente chama vem. E vem o cavalo amarelo, que é o cavalo da morte. Aqui está escrito. Aqui está escrito. Um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo este chamado morte. E o inferno o estava seguindo. É o único cavaleiro que tem nome. Ele vai matando e o inferno vem atrás. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra. 1/4 da humanidade. Para matar a espada, pela fome, pela mortandade e por meio das feras da terra. Eu passei muito tempo da minha vida achando, meu Deus, vai ter leão pelas ruas, vai ter cobra, vai ter as feras da terra. Vírus e bactérias vão matar 1/4 da humanidade e vão para o inferno. Porque vai atacar muito nos lugares onde o evangelho não chegou. Então vão para o inferno. O que eu estou dizendo para vocês é que a terra, quando Jesus saiu daqui, quando o Espírito Santo veio, não começa o evangelho. Jesus Cristo vem, começa o evangelho. De Jesus, o evangelho eterno, o evangelho de Deus, vem o falso evangelho e fica. Aí vem a ordem do segundo cavaleiro para matar e fica. Agora tem o cavalo do falso evangelho e o cavalo da guerra na terra. Daqui a pouco vem o cavalo da fome e fica. Depois vem o cavalo da morte e fica. Então você vê que a terra está sendo contaminada e vai sendo povoada do que não tinha antes. A terra vai sendo acumulada. Você pensa tudo o que está acontecendo desde lá? Barcos e barcos e barcos de pessoas que morrem no meio do oceano, saindo de seus países para ver se chega na Europa. Navios e navios europeus que se encarregam de afundar esses barcos no meio do mar, para que eles nem cheguem, para que não saia na mídia. Se vocês soubessem, meus irmãos, do que eu sei, que se passa naquela fronteira ali, do norte do Brasil. Aqueles índios, Guiana Francesa, Guiana Inglesa, Guiana Holandesa, Brasil. Aqueles índios de lá para cá, eles não respeitam fronteiras. Olha, se vocês pudessem imaginar a desordem que está no mundo, não é no Brasil. Meus irmãos, é no mundo todo. É no mundo todinho, porque o mundo todo se prepara como um platô para a chegada de Satanás como governo total. Está sendo traçada uma teia para a igreja. Teia
Você já viu aranha tecendo uma teia? Está sendo tecida uma teia para a igreja. Para a igreja. Na hora que puxar a teia, ninguém vai sair de lá, a não ser os que vão no arrebatamento. A época que nós estamos vivendo é a época em que nunca houve na terra o preparo estabelecido pelas autoridades. Eu não estou falando das autoridades brasileiras, estou dizendo autoridades mundiais para receber o que eles chamam do novo governo, da nova ordem mundial, que não é ordem, é desordem, porque é do mundo. O único povo na terra que pode clamar contra isso é a igreja, é você e eu. O momento que nós estamos vivendo é um momento cientificamente, historicamente, filosoficamente determinado como o último momento da igreja na terra. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Por quê? Nós precisamos saber que chegou o tempo em que a casa do Senhor não pode ser deixada para depois. Nós precisamos ver que as coisas não vão melhorando, nem vão melhorar. Nós tivemos um prêmio chamado pandemia, que foi um tempo que nós tivemos para parar e pensar, e ler a Bíblia, e ouvir uma trombeta que tocava, levando 1/3 da terra para o cemitério. Que crueldade! O dinheiro veio para construir uns hospitais de campanha, e eles botaram dinheiro no bolso. Embolsaram o dinheiro. Que tristeza! Que dor! Mas nós vimos isso, nós não podemos dizer que não sabíamos. Isso tem acontecido tanto. Tanto. Eu vi, quando eu era pequena, as pessoas morrendo de hanseníase no interior do Pará. A maior concentração de leprosos era no Acre. E depois em Santarém. O meu pai, que não era brasileiro, chegou, ficou horrorizado. Junto com Dom Floriano, um bispo de Santarém. Se uniu, meu pai protestante, o bispo católico, mas 2 homens de Deus. Quebraram as barreiras denominacionais para estender a mão para os leprosos. Construíram um barracão enorme no meio da floresta, coberto de palha. Um dia, era um padre que pegava os leprosos em fila para levar para o rio Tapajós, para tomarem banho. No outro dia, era o papai. Quando os leprosos vinham passando, o povo ia fechando as janelas da casa, porque nem as janelas eles queriam que ficasse aberta. Leprosos. Aqui no sul, o governo não sabia. Você não pode dizer que é culpa do Lula, nem do Bolsonaro. Eles não eram nem nascidos, eu acho. Eu estou dizendo para vocês que não depende do homem. Essa é a época da desumanidade, da dor, da opressão, da crueldade. Eu trabalho com crianças numa favela. Eu sei o que se passa e eu não posso abrir a boca, senão no outro dia eu ou meu filho estamos mortos. Nós estamos vivendo a época em que tudo vai decaindo a tal ponto que nós não sabemos o que fazer. Nós estamos quietinhos na nossa casa. Eu lhe digo, é tempo para construir.
a morada de Deus em nós. Aproveite, a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo, você ainda pode, busque, ore, pense, bota a palavra para dentro, memorize essa palavra, se alimente dela, busque essa nutrição, porque vai chegar, daqui a pouco, o tempo em que nem isso você poderá fazer. O tempo vai ficando pior. Se você começar a parar para pensar, a palavra é considerai o vosso passado. Lembra como era quando você era pequeno? Que você era levado a obedecer. Que programas você via? Hoje, eu liguei a televisão na casa do meu filho uma vez, acho que foi ano passado, ano atrasado, de tarde, para ver se eu achava algum jornal. Eu fiquei horrorizada. Um casal, numa relação tão íntima, 3 horas da tarde. Eu fiquei preocupada com os meus netos. Se eles estão aqui e iam ver. Com certeza já viram. Você pergunta, o que é que eu posso fazer? É tempo de você buscar o Senhor. É tempo de você pensar, que tempo eu estou vivendo? Tem passado o tempo em que a casa de Deus em mim deve ser construída. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. É tempo. Talvez tenha passado o tempo. Subiu ao monte, trazei a madeira, a sua própria natureza. Edificai a casa. Dela eu me agradarei. Nela serei glorificado, diz o Senhor. Amém.